Boa noite. Me fala então qual a situação que você quer trabalhar agora. Bem, assim, a ponta do iceberg nas minhas questões emocionais é a minha relação com o dinheiro, certo? A minha prosperidade. Assim, eu vivo de altos e baixos, sabe? Assim, eu nunca tive um fluxo permanente, né, de dinheiro na minha vida. E eu sou uma pessoa trabalhada. Eu já fiz terapia durante muito tempo, fiz psicanálise, fiz terapia de vidas passadas, fiz constelação familiar e outros trabalhos. Mas, assim, eu nunca consegui, assim, dissolver ou resolver essa questão no sentido de que eu pudesse ter uma vida plena, abundante e próspera. Uhum. Então, só para explicar aqui, né, o contexto. Então, geralmente, quando o cliente chega para ser atendido, ele não vai trazer uma coisa pontual e específica, a não ser que seja um trauma que ele tenha, que ele queira trabalhar. Geralmente vai chegar assim, né? Ah, estou com dificuldade no trabalho, né, meu trabalho não me sinto estagnado, a coisa não vai, não anda, minha vida financeira não cresce. Ah, meus relacionamentos, nossa, são péssimos, né? A relação em casa com a minha esposa está ruim, com a minha família também, é todo mundo afastado, então a pessoa chega falando que tem depressão, ela chega com temas mais amplos e cabe ao terapeuta ir conduzindo para tentar encontrar alguma coisa mais específica por trás daquela questão, algum contribuidor daquela situação. E, por exemplo, o problema da prosperidade, da questão da prosperidade, pode ter vários contribuidores. E, geralmente são várias crenças, várias situações que a pessoa vivenciou e que, somados, geram a dificuldade com a prosperidade, com o dinheiro. Eu tenho Então, isso claro na questão de identificar assim, as duas referências que foi o start para essa situação, sabe? Minha avó e meu pai. Principalmente minha avó, né? o que é que tem a sua avó? Assim, eu nasci na casa dela e eu tive uma relação com ela em que ela usava o dinheiro como moeda de troca, como manipulação, como Hum, barganha, entendeu? hum, E o meu pai, ele, assim, ele foi arrimo de família, foi um cara que teve que estudar bastante, trabalhar, para conquistar um espaço. E, assim, qualquer sinal maior, aparente de riqueza ou de que eu pudesse almejar, ele achava que era ostentação, que era, tá entendendo? Então, assim, existe uma crítica. existia uma crítica, houve esse poldar, tá entendendo? Eu me lembro nitidamente da minha adolescência em que eu já tinha, assim, muitos amigos, eu tinha um network bom, e eu já ia ingressar num certo ciclo de amizade, né? E, assim, ele poldou. Ah, essa besteira, tá entendendo? Esse pessoal é metido a rico, né? Burguês, não sei o que, esse discurso. Uhum. Então, eu tive basicamente esse alicerce na questão financeira, na questão da relação com o dinheiro. Pronto, então vamos lá. Então você já trouxe duas questões que podem ser exploradas, a relação com a avó, a relação com o pai. Eu vou começar por essa do pai, que você contou agora, porque já surgiu até memória de uma situação. Então, olha, já saí do genérico grande, aí, minha relação com meu pai ainda é um tanto genérico, mas já surgiu aí um evento, uma situação, uma lembrança mais específica, então eu vou começar daí. Então já dá para eu começar a puxar o fio daí. Então, volta nessa situação que você falou agora, tá? Então, você tinha um grupo que você podia fazer amizade com esse pessoal, se enturmar. E aí, o que é que você vê quando você lembra disso? Você está vendo a imagem do seu pai, está vendo esse grupo? O que é que está passando pela sua mente quando você pensa nisso? Eu vejo assim, assim, é como se ele cortasse, né? É como se eu visse a possibilidade de, sei lá, de ganhar o mundo, né? De ter muitos contatos, né? E essas pessoas realmente eram do meu padrão material para cima, né? Pessoas Uhum. que tinham posições, isso já na adolescência, né? E um grupo no qual eu era bastante quisto, bastante querido, bastante aceito, entendeu? Uhum. E ele achava que, assim, essa questão, por exemplo, eu sou uma geração
em que, por exemplo, na minha cidade, alguns pais permitiam que os filhos, mesmo sem habilitação, dirigissem aos 16, né? Eu tinha um primo mais velho que eu, 1 ano, que era referência para mim. O meu tio liberou, ele saía de carro. Então, muitos desses adolescentes já dirigiam, os pais davam carro, assim, monitorando, né, o comportamento e tal. E o meu pai disse, não, de jeito nenhum, não permito isso, e eu achei isso besteira. Houve essa, assim, uma espécie de castração, no sentido de, sabe, de Entendi. desejos. Vamos lá. Vamos voltar agora. Vamos lá. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Então, ó, a gente começou a falar de uma memória, começou a surgir outra. E aí pode ser que, se eu deixar a pessoa falar, ela pode ser que ela ingresse em, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Isso pode ocupar a sessão inteira. O que é que eu faço? Eu interrompo e volto a focar naquela cena, naquela memória para ser trabalhada. Pode ser que eu foque nessa segunda, que surgiu, ou na anterior. Vou escolher focar na anterior que você falou, tá? Então, volta lá de novo. Então, você estava querendo ingressar nesse grupo e o seu pai falou algumas coisas para você. Eu queria saber se vem uma cena na sua mente, se vem a imagem disso acontecendo na sua mente. Me lembro nitidamente, numa noite na qual eu fui convidado para o aniversário e, assim, talvez eu tenha eu mesmo me inibi no sentido, não, já que meu pai, assim, não vai permitir, não vai fazer concessões no sentido de que eu possa ter um carro, que eu possa dirigir ainda com 16 anos, assim, eu resolvi assim, não vou. Eu acho que isso foi um marco, sabe? Esse convite para uma grande festa que eu fui chamado. Vamos lá, o que é que você está sentindo agora de falar isso? Vai tocando aqui nesse ponto aqui. O que é que você está sentindo agora de lembrar dessa cena? Me sinto, assim, com um certo complexo de inferioridade. Certo. Você vê a imagem do seu pai quando você pensa nisso? Você vê a sua imagem? Eu vejo a imagem dele, como se ele estivesse falando para mim, né, sobre essa festa, sobre esse episódio. Aí o que é que ele fala para você? Quais são as palavras que ele diz? Não vá não, isso é besteira, esse pessoal aí, eu acho que você não deve andar com esse pessoal. É um pessoal metido, é um pessoal... Era algo assim? Ele pensava? Pensava. Uhum. E naquele momento você se sentiu inferiorizado, castrado, qual foi a sensação? Senti inferiorizado, castrado, tolhido. Querendo Eu voar não sem tive, poder? não tive um desejo realizado, né, assim, de participar daquele grupo. Certo. Vou bater aqui no ponto caráter. Mesmo que eu tenha me sentido inferiorizado, Mesmo que eu tenha me sentido inferiorizado, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha me sentido castrado pelo meu pai, Mesmo que eu me tenha sentido castrado pelo meu pai, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu queria fazer parte daquele grupo. Eu queria fazer parte daquele grupo. Eu era bem quisto por eles. Eu era bem quisto por eles. E como todo jovem, Como todo jovem, como todo adolescente, como todo adolescente, eu queria participar mais. eu queria participar mais. Eu queria ir para aquela festa. Eu queria ir para aquela festa. E vem a lembrança do meu pai, E vem a lembrança do meu pai, me tolhendo, me tolhendo, me julgando me a mim e aquelas pessoas, julgando a mim e aquelas pessoas, para eu não fazer parte daquilo, para não fazer parte daquilo, como se fosse uma coisa errada. como se fosse uma coisa errada. E aquilo me marcou. E aquilo me marcou. Foi um desejo não realizado, Desejo não realizado. como se fosse uma coisa ruim, Fosse uma coisa ruim. estar junto daquelas pessoas Estar junto daquelas pessoas que tinham uma certa prosperidade. que tinham uma certa prosperidade. Isso me marcou até hoje. Isso me marcou até hoje. E provavelmente contribui Provavelmente contribui para que eu não cresça com a minha vida financeira. para que eu não cresça com a minha vida financeira. De acordo com o potencial que eu tenho. De acordo com o potencial que eu tenho. Isso. Volta de novo na cena.
Observa de novo como é que está agora, tá? Volta lá, o seu pai falando. Percebe a sensação do seu corpo também. Percebe a imagem dele. E vê o que é que você está sentindo. Me sinto mais aliviado e tendo mais compreensão do porquê das palavras dele. Sabe? Assim, tentando compreender o universo dele, tentando compreender a infância, a adolescência, entendeu? Assim, Uma sensação maior de compreensão. de compreensão. O que foi que mudou da compreensão de antes para a compreensão de agora? Assim, é como se eu enxergasse duas realidades diferentes. A da minha adolescência e do meu pai, traçando um paralelo. Né? E talvez ele não tivesse essa visão, talvez ele não enxergasse esse meu anseio, esse meu desejo, sabe? De galgar mais espaço, de voar, como você bem disse. Entendeu? Então, assim, ele proibiu, castrou, ele não incentivou. Essa sensação de compreensão, né, para todo mundo que está aqui assistindo entender, quando a gente vai limpando a emoção, a situação ela vai deixando de ser pessoal, porque quando eu estou sentindo aquilo é como se fosse pessoal contra mim, é o adolescente se sentindo tolhido pelo pai. Quando a gente vai limpando, a pessoa sai e começa a enxergar de fora, entendendo que tem um mecanismo psicológico dentro do pai, que não tem nada de contra o filho, é uma questão dele. Então a gente vai se desvinculando da cena e vai compreendendo melhor as duas pessoas que estão ali. Eu era um adolescente, eu tinha esses e esses desejos, por sua vez meu pai era uma pessoa já de tal idade, passou por certas coisas na infância, não teve nada daquilo, e ele agiu assim por causa desses condicionamentos, e não porque ele estava contra mim, não porque ele queria me castrar, não porque ele queria que eu não crescesse ou causar alguma coisa, algum bloqueio em mim. E aí a gente vai se sentindo mais tranquilo com relação àquela situação, vai sentindo alívio, vai dando um sentimento de paz, um sentimento de aceitação. Mas vamos lá, mas volta lá de novo, percebe se ainda tem algum desconforto, mesmo que menor. Olha para a cena. Tem. Internamente ainda tem um desconforto. Ainda tem. Qual é o desconforto que ainda surge? É como se eu ainda nutrisse uma certa mágoa por isso. Certo. Mesmo que eu sinta uma certa mágoa, eu sinto uma certa mágoa, eu me aceito profundo e completamente. Profundo e completamente. Mesmo que eu sinta uma certa mágoa, Mesmo que eu sinta uma certa mágoa, eu me aceito profundo e completamente. Profundo e completamente. Eu sinto uma certa mágoa. Eu sinto uma certa mágoa. Eu era um adolescente. Eu era um adolescente. E eu queria viver aquela experiência. Eu queria viver aquela experiência. E o meu pai, pelas razões dele, Meu pai, pelas razões dele, não permitiu que eu vivesse aquilo. não permitiu que eu vivesse aquilo. Naquele momento eu me senti castrado. Naquele momento eu me senti castrado. Frustrado. Com uma sensação não realizada. Uma sensação não realizada. Uma coisa tão simples. Coisa tão simples. Que ia ser tão bom para mim. Ia ser tão bom para mim. E fica uma frustração. Fica uma frustração. Uma mágoa. Uma mágoa. Mágoa do meu pai. Mágoa do meu pai. Mágoa por ter sido assim. Mágoa por ter sido assim. Mágoa pela falta de compreensão. Mágoa pela falta de compreensão. Como é que você está sentindo agora? Sentindo melhor, mas ainda persiste. O que é que ainda está persistindo? Já dissolveu. Mas mágoa e assim o sentimento de não realização. É mágoa do que agora? Fala para mim o motivo da mágoa. Mágoa do que? Talvez eu não tenha tido coragem suficiente de me bancar, sabe? É mágoa de você, então? É, mágoa de mim. Certo. Então, ó, é importante fazer esse tipo de pergunta quando a pessoa fala o nome da emoção. Olha, eu estou sentindo tristeza. Tristeza por quê? Estou sentindo mágoa. Mágoa do quê?
Porque eu poderia interpretar que era do pai, mas é mágoa dele, por não ter se bancado. É mágoa de si mesmo. Então, o que é que você poderia ter feito? Dizer, eu vou mesmo assim, brigar com ele, enfrentar, conversar? Eu poderia ter me aproximado mais dessas pessoas, não ter, assim, desistido de uma forma mais brusca, tá entendendo? Ter mantido uma convivência de uma forma ou de outra. Entendi. Ok. Eu sinto mágoa de mim. Eu sinto mágoa de mim. Uma sensação de peso. Uma sensação de peso. Por ter me afastado. Por ter me afastado. Eu não deveria ter desistido naquele momento. Eu não deveria ter desistido naquele momento. Eu não deveria ter me afastado. Eu não deveria ter me afastado. Talvez eu tenha desistido muito fácil. Talvez eu tenha desistido muito fácil. Me dá uma sensação de perda. Me dá uma sensação de perda. De não realização. De não realização. De frustração. De frustração. Uma mágoa de mim mesmo. Uma mágoa de mim mesmo. Por ter permitido isso acontecer. Por ter permitido isso acontecer. O que é que você está sentindo agora? Muito melhor. Está sentindo ainda mágoa de você? Não, eu sinto um sentimento de que eu devo me apropriar mais das minhas decisões, não ficar à espera esperando a aprovação de alguma forma. Certo. Que os caminhos sejam encontrados por mim, trilhados por mim. Certo. Vamos lá. Eu preciso me responsabilizar, assumir, tomar as rédeas das minhas decisões, tomar as rédeas da minha vida. E naquele momento eu não tive essa maturidade. Eu era só um adolescente. Crescendo. Se sentindo tolhido pelo pai. E aquele sentimento ficou dentro de mim. Como uma programação. E hoje eu entendo que eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Bancar as minhas decisões. Ir atrás do que eu quero. Eu não sou mais aquele adolescente. Sentiu mais alguma coisa agora? Não. Estou me sentindo muito melhor. Sim, talvez o sentimento aí é de arrependimento por não ter feito isso muito antes. Muito bom. É muito comum surgir isso, tá? A gente vai curando a sensação de uma situação e aí a pessoa sente um alívio, mas puxa vida, quanto tempo eu perdi? Por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não me senti assim antes? Por que que eu não curei isso antes? Porque só agora que aconteceu isso. E isso também é bloqueio emocional, porque prende a pessoa numa coisa que não tem como mudar, né? Foi o que foi. O tempo que passou não volta. Vamos lá. Me dá um sentimento, de que você falou? De peso, de culpa? De arrependimento, de não ter agido há mais tempo, né? Eu sinto arrependimento. Eu sinto arrependimento. Por ter agido, só agora ter essa compreensão. Só agora ter essa compreensão. Que eu poderia ter tido há mais tempo. Se eu tivesse essa compreensão há mais tempo. Tomando as rédeas da minha vida. Das minhas decisões. Há muito tempo atrás. Hoje a minha vida financeira seria outra. Seria muito melhor. Minha vida como um todo seria muito melhor. Então fica essa frustração. Arrependimento. Uma sensação de pesar. Por um tempo que eu não tenho como recuperar. Já foi há muito tempo atrás. Eu não fui do jeito que eu acho que eu deveria. E fica essa sensação de perda. De arrependimento.
de arrependimento. Como é que você está sentindo agora? Bem, estou me sentindo bem. Está sentindo um arrependimento ainda? Não, muito pouco, quase dissolvido. Ainda tem um pouco de sensação de arrependimento? Tem um pouco, mas a consciência de que tem que olhar para frente. Isso. É isso que vai acontecendo. A gente vai parando de ficar olhando para trás e se arrependendo, começa a olhar cada vez mais para frente. Essa é o resultado dessa limpeza do arrependimento, né? A culpa e o arrependimento prendem você no passado e a limpeza faz a pessoa olhar para frente. É exatamente essa a metáfora, né? A sensação que vai dando. Tenta se conectar com a sensação do arrependimento ainda e ver o que é que ela diz para você. Arrependimento por quê ainda? Talvez fosse não sei, está vindo na minha mente como se fosse uma proteção de mim mesmo, me protegendo de alguma forma. O fato de não tomar as decisões, Não tomar as decisões. Não tomar as rédeas da própria vida, não se bancar. Não se bancar exatamente. Proteção do quê? Proteção do julgamento do pai, proteção do quê? Talvez o julgamento do pai, de parecer rebelde, de parecer, sabe, de contra a orientação dele, o julgamento dos outros, principalmente dele, né? Principalmente dele. Certo. E vai dando o quê? Sensação de arrependimento? Ou vem outro sentimento? Outro sentimento, assim, fica um pouco sem sentido, né? Eu achar que eu deveria ter me protegido, ter ficado atento a tudo isso que eu listei agora. Certo. Então, vamos lá. Agora eu tenho uma compreensão maior. Agora eu tenho uma compreensão maior de tudo que aconteceu. Da forma como eu me sentia. Da forma como eu me sentia. O adolescente que eu era. Que sentia medo. De ser julgado pelo pai. De ser reprovado. Hoje é mais fácil entender. Mas naquela época eu não tinha essa compreensão. Não tinha essa maturidade. Nem dava para fazer diferente do que eu fiz. Foi o que eu consegui fazer de melhor naquela época. O que você está sentindo agora? Estou bem melhor. Estou bem. Alívio. E a sensação de arrependimento está presente ainda? Não. Sensação mais de olhar para frente do que pode fazer de hoje por diante, do que o tempo que perdeu. Se apropriar de mim mesmo, né? Dos meus desejos. Certo. Honrar a minha história. Ok. Muito bom. Bom, vamos lá. A gente está com o tempo aqui um pouco reduzido aqui na live, mas o caminho é esse. A gente começou a trabalhar o tema prosperidade mais amplo. Chegamos nesse pilar do pai, da relação com o pai. Trabalhamos uma memória. E assim a gente vai fazendo como terapeuta. Vai pegando uma cena, uma situação, e vai limpando, e outra, e depois outra. E aí o passado com o pai começa a ficar melhor, mais bem resolvido. E aí a prosperidade começa a melhorar um pouco. E depois trabalha as questões com a avó também. E vai limpando. E vai encontrando mais crenças que possam ter contribuído para isso. E aí esse pilar da prosperidade, ele começa a ser os pilares que sustentam, na verdade, a falta de prosperidade. Eles começam a ser derrubados, um por um. Até que a pessoa vai notando mudança de comportamento, mudança de escolha, mudança de padrão. Vai fazendo escolhas melhores, começa a atrair situações melhores. Vai falar, nossa, parece que a minha vida está meio que destravando. Aqueles altos e baixos parece que começam a diminuir, parece que agora eu consigo tomar decisão melhor. Parece que também deixa de acontecer coincidências que me fazem perder, que me fazem não ter sucesso.
né? Eu atraio pessoas melhores agora, então tudo isso vai acontecendo. Isso vai sendo investigado sessão após sessão. A pessoa vai fazer uma sessão, você vai trabalhar muitas questões, vai limpar, na próxima, como é que foi, vai perguntar como é que foi a semana, se mudou alguma coisa, se lembrou de mais alguma situação e vai. Né? Sessão por sessão, o terapeuta vai limpando, e você pode fazer isso agora também através da auto-aplicação. Vou fazer sim, Ok? com certeza. Você tem Muito alguma dúvida aí? obrigado. Não, não tem nenhuma dúvida, não. Você trabalha com o quê? Assim, eu sou corretor de imóveis, né? Minha formação é economista, sou corretor de imóveis há 30 e poucos anos e assumi outra função há quase 5 anos, sou assessor parlamentar. Estou na Certo. política já. E interessado em autoconhecimento. Interessado há muito tempo que eu estudo, que eu averiguo, até minha própria história de vida, né? Pelas terapias que eu passei, por todas as formas de autoconhecimento, né? De transformação, né? E você está pensando em atuar profissionalmente também? Estou pensando mesmo. Está se animando? Estou me animando, estou me animando. Tá bom. Eu acho que o Precisando, autoconhecimento, o autoconhecimento tem feito parte da minha jornada já há muito tempo. e muito bom. E o mundo precisa de pessoas mais e mais trabalhando com autoconhecimento e com EFT. Tem muita oportunidade e espero que você siga aí em frente nesse caminho. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Gratidão. Tchau. Boa noite. Vamos lá. Vamos seguir em frente aqui.